Mas o assunto de hoje é outro, né? O assunto de é o hoje Bolsa é outro. Famílias. Que eu ia falar semana passada. Semana passada eu tive uma reunião, não deu para estar aqui, né? E a questão, nós estamos falando muito da crise que o Brasil está passando, os momentos difíceis que o país está passando, e o governo só impondo taxas. Nós estamos aí na história, é o governo que mais criou taxas na história desse país, como o nosso presidente gosta de dizer, nunca na história desse país teve um governo que criou tantas taxas. É uma nova taxa ou um aumento de imposto a cada 20 dias, nesses poucos tempos de governo dele. Mas por quê? Porque, primeiro, não tem um planejamento de gasto, não tem um processo de contenção de gastos, né? E os dados que a gente olha são muito curiosos. Eu peguei um mapinha, eu vou até usar aqui o celular, porque eu pus no celular para ficar mais fácil. Tem uns dados que são muito curiosos. Por exemplo, se você pegar a Amazonas, nós vamos ter... Amazonas não, Maranhão. É Maranhão. Amazonas é outra coisa. No Maranhão, nós temos 1.225.000 beneficiários do Bolsa Família. Trabalham 659 mil pessoas, ou seja, metade. Meu Deus. E desses 659 mil pessoas que trabalham, 300 mil são funcionários públicos. Tem alguém ganhando aí sem merecer, então. Então você imagina uma situação onde... Não, tem alguém pagando... 300 mil trabalham, pagam os impostos para sustentar esses 1.700.000 pessoas que mamam nas tetas do Estado. Sem contar aqui os aposentados. Sim. Se a gente colocar o aposentado também nessa lista, você vai ver como é que nós estamos. Então, ou enxugamos a máquina pública, ou a coisa não funciona. Quando eu morava aqui em Capivari, eu me lembro que numa estatística que a gente pegou, a empresa que mais contratava era a Prefeitura Municipal, e o tanto de funcionário e comissionário que tinha na Prefeitura dava mais do que as empresas da cidade contratavam. Parece que mudou um pouco essa relação hoje. Mas naquela época, e nas cidades desse interiorzão é assim mais ou menos que funciona, né? O poder público ele tem o dever, entre aspas, de poder fazer o controle. Se você pegar, por exemplo, o estado do Pará, para 1.300.000 pessoas que trabalham, 985.000 dependem... Aliás, para 1.350.000 pessoas que trabalham, que recebem o Bolsa, 985.000 trabalham. Na Bahia, 2,5 milhões recebem o Bolsa Família e 2 milhões trabalham. E o estado da Bahia tem um índice de 33% desses trabalhadores empregados da máquina pública. E são os estados que mais votaram no atual presidente. Né? Não, é a questão, né? É que a gente não tem como pôr o mapa na tela. Pode mostrar na sua câmera aí que vai aparecer. Ó. Vai aparecer? Então, isso, para quem está nos assistindo. O mapinha é este. Isto aqui que está em vermelho são os estados onde a maioria recebe Bolsa Família. A grande parte Nordeste e Nordeste. Norte e Nordeste. O restante do Brasil não são. Então é um dado muito curioso, porque você vai vendo, Piauí trabalham 350 mil pessoas, recebem o Bolsa Família 595 mil. E daí você se pergunta, por que o governo não começa por essas coisas, economizando dinheiro? Então, né? Eu não digo cortar o Bolsa Família, mas se você dinamiza essa questão do Estado, se você olhar o aumento que o governo deu agora para o funcionalismo público, é um negócio estrondoso. Quer dizer, vai mais do que ele paga na Previdência para todos os aposentados do Brasil.
É o valor que nós vamos ter de aumento para o funcionalismo nos próximos 3 anos. É garantia de voto, né, padre? Se você pegar, por exemplo, o que gasta o legislativo e o judiciário, é um absurdo perto daquilo que... O Brasil é o país que mais gasta com isso no mundo, parece, sim, né? E tem um detalhe que é curioso, estão falando de aumento de imposto. Nós aqui temos os salários. Se a rádio puser para você um auxílio qualquer no seu salário, porque você precisa se locomover ou alguma coisa, ele entra no seu salário. No caso dessa nata política, o salário é tributado, imposto, bonitinho, então vai lá para a alíquota de 27%. Só que o problema é que eles ganham pouco de salário. Os penduricalhos dos salários dá 2, 3, 4 vezes o que vem no salário. Então um deputado, o salário dele é pequenininho, quer dizer, é 20 mil reais, 18 mil reais. Só que de penduricalho ele tem mais 50. Sim, é pequenininho assim, né? Não, proporcionalmente, ao que ganha. Né? Quer dizer, 50 mil de penduricalhos. Sim, sim. Só que os penduricalhos não entram no imposto de renda. Uhum. E mais os acordinhos aqui, outros Porque ali. o penduricalho não é tributável. Ele é ressarcimento de despesas. Sim. Então, o vale paletó, o vale transporte, o vale moradia, o não sei o que é acrescido, vale alimentação, etc, etc, etc. Isso não incide em imposto de renda, porque não é renda, é restituição por gastos que ele tem. Mas olha só, padre, que curioso. Quanto pior, melhor. Para alguns, né? Nós temos aqui na manchete de hoje, uma das manchetes, 7 das 10 melhores cidades para morar em 2025 estão em São Paulo. Sim. Detalhe, 10 das piores cidades para morar no Brasil. Adivinhem, Roraima, Pará, todas em Roraima e Pará. Então essas 10 aqui, lá no norte e nordeste, né? É a situação. Então você fica pensando, o que a gente pode esperar para uma realidade de Brasil? Como que a gente pode fazer, ou que expectativas a gente pode ter? E essa semana, com a guerra do Golfo Pérsico, nós vamos ter aumento do barril do petróleo, ele vai para mais de $100 o barril. Isso vai gerar um desajuste grande na economia mundial. São indícios fortes de recessão. Com os ajustes norte-americanos, o dólar esta semana valoriza. E quarta-feira nós temos reunião do Banco Central para discutir a taxa de juros. Nós temos que lembrar que nós temos um juro no Brasil de 15%, é o juro que o Banco Central paga. Quer dizer, se eu tenho um dinheiro, eu vou investir na contratação de funcionário, na empresa, na produção, sabendo que sobre o que eu produzi, eu pago 37% de imposto, ou eu vou aplicar no mercado de capitais, onde eu pago 20% de imposto sobre um rendimento que é certo. Então, se eu aplicar R$1 milhão no mercado, nesses 15% que o governo paga, 150 mil. É um dinheiro que está aí e o resultado, eu vou pagar sobre isso 15% de imposto, 27% de imposto. Agora, se eu aplicar isso na mão de obra e a minha empresa conseguir produzir um lucro desse volume, que é muito difícil, eu pago 37% de imposto, 40% de imposto. Então, alguma coisa está errada nessa máquina. E se não mexer nessa máquina, não tem situações que vão poder ajustar. Nós vamos virar uma Argentina futura. Agora com o Milei eles estão regredindo porque ele fez alguns cortes não populares. Né? Teve que cortar uma série de coisas, cortou o benefício social. Vi a entrevista esses dias de uma mulher. O problema é que agora nós temos que trabalhar se a gente quiser comer, porque não dá mais para ficar esperando o governo nos ajudar. E até complementando a manchete aqui que eu tinha falado que o Brasil mais gasta, que ó, o Brasil gasta 4 vezes mais
que é a média global com tribunais de justiça. É o que aponta Tesouro. O Brasil fica atrás apenas de El Salvador, na comparação com o PIB. A maior parte desse montante foi executada pelos governos estaduais, que responderam por 107 bilhões do total de 156 bilhões destinados ao setor. É muita coisa que o Brasil gasta que poderia, né? Detalhe aqui de uma participação aqui dos nossos ouvintes interagindo conosco, padre. A Fátima diz assim, até para alunos frequentarem aulas sem faltar também tem ajuda do governo. Absurdo. Não, são situações, quer dizer, você vai criando, mas você não dá um salário digno para o professor para que ele tenha um padrão de educação onde você sinta prazer de ir para a aula. Essa que é uma dinâmica curiosa. Muito assistencialismo, né? Então você vira a coisa de cabeça para baixo e não gera uma expectativa futura para esse país. E aí eu não estou falando do governo atual, do governo anterior, do governo futuro, porque quem entrar em 2026, nas eleições do ano que vem, vai pegar um ano de 2027, onde o governo vai ser paralisado se a coisa não mudar. Ou ele vai entrar fazendo cortes que vai torná-lo totalmente impopular, porque ele vai ter que mudar essa linha. Que nem o Milei fez, né? Ou o Brasil vai parar. Porque não tem como continuar nessa questão. A máquina pública não tem como continuar nessa questão. E o grande problema é saber como nós vamos fazer. Quer dizer, como que o povo está atento a isso? Parece que não está. Parece que está todo mundo dormindo. Está todo mundo parado no tempo, no espaço. Então, quando a gente olha para reportagens desse tipo, para notícias desse tipo, a gente entra num ciclo onde a gente vai perguntar até onde e até quando nós vamos conseguir andar nesse mecanismo e nesse processo. Então, é para a gente pensar um pouco, né? Tá aí o próximo ano chegando, tem que pensar numa realidade diferente. E o Brasil tem que acordar que não adianta eu trocar o fantoche que é presidente da República. Eu tenho que trocar aqueles que fazem leis, aqueles que organizam as leis, porque se Senado continuar do jeito que está, se Câmara dos Deputados continuar do jeito que está, você olha a lei que estão aprovando agora, vão acabar com a reeleição. Então vai aumentar para 5 anos o mandato, e vai unificar a eleição agora para prefeito, vereador, governador, senador, deputado e presidente da República, vai ser uma vez só para ficar mais econômico. Tudo bem, ótimo. Agora a minha preocupação é, não vai poder mais reeleger executivo. Mas legislativo ninguém fala nada. Uhum. Mas você acha que vai passar essa lei? Eu acho que não passa, hein? Não, tem muitos interesses por trás disso. Tem muitos interesses. Mas a minha preocupação é, se não mexer nessa questão de legislativo, se eu vou pôr uma lei que o executivo tem que romper, não pode ter reeleição, por que o legislativo também não poderia ter algo semelhante? Porque se você for um bom vereador, se você for um bom deputado, daqui 4 anos você se candidata de novo e volta. Ou até mesmo, como acontece hoje também, independente de ser 8 anos, depois vem o sucessor daquele que ficou 8, aí fica 12, 16. Você tem o atual, ele não vai poder reeleger, ele vai tentar fazer o sucessor dele, ele vai continuar nos bastidores agindo, mas pelo menos você tem um processo, é isso que eu estou dizendo, se não renovar o legislativo, as casas legislativas, a dinâmica continua o mesmo. Os vícios continuam os mesmos. E lembrar que ano que vem renova-se o Senado, né? 2/3 do Senado. 2/3 do Senado e renova-se. Então, muita atenção, né? Aí a oportunidade. Se eles não tomam decisão de mudar as coisas, vem pra gente, né? Tem essa responsabilidade. E o Senado, voto, né? E é bom lembrar, o Senado,
É a casa brasileira onde você pode declarar o impeachment do Supremo Tribunal Federal. Se o senador não for comprometido com uma perspectiva democrática e justa, você nunca vai conseguir questionar atos do Supremo Tribunal Federal. Aguardaremos, né? Não, e aqui esse é o quadro, quer dizer, quando você olha isso, com esse número de dependentes mamando nas tetas do governo, acreditar que possa haver uma reviravolta, eu não sei se a gente consegue. Sim. Você imagina o que é se você ter 2/3 da população de um estado que depende do governo, ou Bolsa Família, ou funcionário público. Ou seja, cala-te a boca, senão... Daqui a pouco eles tiram a rádio do ar. Mas só pra gente pensar. Tá bom? 8h24. Obrigado. Um abraço, até a semana que vem. Ótima semana. Vamos tentar falar alguma coisa mais leve a semana que vem? Tá bom? Aí a gente fala alguma coisa mais levinha um pouco. Boa semana, bom trabalho Até lá mais. no Corpus Christi.